Bom dia! Hoje são 31 de outubro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da Aeronáutica Brasileira. Veja a questão aí. Temos assim: quanto à concordância verbal, analise as frases. Dois pontos. E aí os itens 1, 2, 3, 4 e 5. Vejamos cada um aí. Item 1. A maioria dos doentes melhoram quando riem. Item 2. Devem haver boas comédias. Item 3. Fazem algumas semanas, Veja presenciou o trabalho de 2 médicos. Item 4. Afasta-se doenças com humor. Item 5. Apenas 8% dos risonhos tiveram recorrência de infarto. E aí vem a questão. Estão corretas somente 2 pontos. E aí as opções A, B, C, D, A, B, C, D. Muito bem. O que essa questão quer? Veja aí que a questão apresenta 5 itens. Você vai olhar cada item desse e ver aí se a oração está correta ou não. Então você vai olhar o item 1, o item 2, o item 3, o item 4, o item 5. Certinho? Então, uma hipótese. Veja se todos os itens aí estão corretos, ou apenas 2, ou apenas 3, ou apenas 4, ou talvez nenhum. Então você vai olhar cada item e ver aí o que está certo e o que está errado. E aí depois você vai procurar a opção aí, a única opção que traga os itens corretos. Veja bem, a questão quer os itens corretos. Por exemplo, se você acha que apenas o item 4 e o item 5 estão corretos, o item 4, ou melhor dizendo, você acha que, por exemplo, que o item 1 e o item número 5 aí, primeiro item e o quinto item, você acha que os dois aí estão certos, então você vai marcar a opção A. Se você acha que o item 1 e o item 2 apenas contém aí as orações corretas, então você vai marcar a opção B, entendeu? Se você acha que o item 2 e que o item 3 são apenas os 2 itens corretos, então você vai marcar a opção C. Se você acha que os itens 3, 4 e 5 estão corretos, você vai marcar a opção D de dado, entendeu? 1 minuto, depois eu volto.
Muito bem, então vamos aí encontrar a única opção com os itens corretos. Vejamos aí o item número 1. A maioria dos doentes melhoram quando riem. Aí tudo está correto. A maioria dos doentes, e aí o verbo no plural, melhoram, concordando com doentes. Poderia ser também no singular, concordando com maioria. Então veja aí, a maioria dos doentes melhora no singular, concordando com maioria, quando riem. E no plural também está correto, concordando com doentes. A maioria dos doentes melhoram quando riem. Então, o item 1 está correto. Anote aí, correto, item 1. Vejamos o item 2. Devem haver boas comédias. Aí, o item 2 está errado. Não está correto. É incorreto. Por quê? Veja o verbo haver aí. O verbo haver, no sentido de tempo e no sentido de existir, ele é impessoal. Fica sempre no singular. E em se tratando de locução verbal, ele transmite para o verbo auxiliar sua impessoalidade, entendeu? Então veja aí que o verbo haver no sentido de existir. Olha aí, existem boas comédias. Olha aí, o verbo haver no sentido de existir. Existem boas comédias. Então vamos lá. Locução verbal, devem haver. Devem, verbo auxiliar. Haver, verbo principal. Está no infinitivo. Esse verbo haver, como ele é impessoal no sentido de existir, sempre no singular, então ele transmite sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar aí, o correto seria também no singular, porque o verbo haver, no sentido de existir, transmite sua impessoalidade. Então, o correto aí no item 2 seria deve no singular. Deve haver boas comédias. Deve haver boas comédias. No singular, por causa do verbo haver no sentido de existir. Se não fosse o verbo haver aí, fosse outro verbo, aí o auxiliar estaria correto, no plural. Mas como é o verbo haver no sentido de existir, não. Então, o item 2 está incorreto. Até agora, correto apenas o item 1. Vejamos o item número 3. Fazem algumas semanas, Veja presenciou o trabalho de 2 médicos. Fazem algumas semanas. Um erro aí também de língua portuguesa no item número 3. É o verbo fazer aí. O verbo fazer no sentido de tempo. Algumas semanas, tempo. Então, o verbo fazer no sentido de tempo, ele também é um verbo impessoal. Fica sempre no singular. Fica sempre no singular. E aí, ele está no plural, errado. Então, o verbo fazer, no sentido de tempo, na acepção de tempo, que é o caso aí, fazem algumas semanas, tempo. Então, o verbo fazer, ele fica sempre no singular. E aí, ele está no plural, errado. Então, o item 3 está errado. O correto aí seria faz, no singular. Faz algumas semanas, Veja presenciou o trabalho de 2 médicos. Faz algumas semanas e não fazem. Então o item 3 está errado também. Até agora o único item correto é o número 1. Vejamos o item número 4. Afasta-se doenças com humor. Aí também erro de língua portuguesa. Veja bem, esse se aí, esse se é partícula apassivadora. Olha o verbo aí, verbo transitivo direto, o verbo afastar. O verbo afastar. Eu afastei o armário. O verbo afastar é um verbo transitivo direto. Esse se aí é partícula passivadora e não índice de indeterminação do sujeito.
Isso aí está na voz passiva sintética, o pronome se. Na voz passiva analítica seria o que aí? Doenças são afastadas com humor. Afastam-se doenças. Doenças são afastadas com humor. Então veja que esse se aí é uma partícula passivadora, voz passiva sintética. Na voz passiva analítica ficaria doenças são afastadas com humor. Então o erro está aí. Quando o se é partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito aí. Sujeito aí, doenças, no plural. Então o verbo tem que ir para o plural. O correto aí seria afastam, no plural, afastam-se doenças com humor. Viu aí? Então, quando se é partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Se aí fosse doença no singular, estaria correto aí. Afasta-se doença com humor no singular. Estaria correto. Como doenças aí, o sujeito está no plural, então o verbo tem que ir para o plural. É o se como partícula passivadora. Então o verbo fica no singular ou no plural, dependendo do sujeito. Então sujeito aí, doenças, plural. Então o correto aí, afastam, no plural, afastam-se doenças com humor. Então o item 4 também contém erros de língua portuguesa. Então até agora o único item que não contém erro de português é o item número 1. Vejamos o quinto item. Apenas 8% dos risonhos tiveram recorrência de infarto. Apenas 8% dos risonhos tiveram recorrência de infarto. Esse item aí, número 5, está corretíssimo. Não há erro algum aí de língua portuguesa. O verbo aí no plural, tiveram, concordando aí com 8%, mais de um, plural. 8%, o percentual, 8% tiveram. Apenas 8% dos risonhos tiveram, no plural, correto. Em relação ao número 8 aí, mais de um, no plural. Então o verbo aí tiveram no plural. Então o item número 5 está correto também. Resumindo, apenas 2 itens aí estão corretos. O item número 1 e o item número 5. Então você vai procurar agora, vamos procurar a única opção que traga essa informação, que apenas os itens 1 e 5 estão corretos. Então vamos lá. Vejamos a opção A. A opção A diz que os itens 1 e 5 estão corretos. Somente eles. É verdade isso aí? É verdade. A opção A é a opção que a questão quer, porque traz aí os itens corretos. Apenas, somente os itens 1 e 5. Encontramos a opção que a questão quer. A opção B traz o item 1 e 2. Não, o 2 não está correto, como nós vimos. A opção C traz os itens aí 2 e 3 como corretos. Não, estão errados, 2 e 3, como vimos. A opção D de dado traz aí como corretos os itens 3, 4 e 5. Não, já vimos isso aí, já expliquei. Resumindo, a única opção correta aí é a opção A, porque os únicos itens corretos são apenas o item número 1 e o item número 5. Mais um vídeo e muito obrigado.